Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gravado na História, o podcast do Núcleo aqui. E hoje vamos trazer um tema interessante para a mesa, mas antes disso, introduzir aqui os meus colegas de painel, o Francisco Navais, já os conhecem? Olá a todos. O António Melo, também já. Olá, muito bom dia. E pronto, e depois estou eu. Antes de começarmos, fazer só um agradecimento especial à Laura, que tem editado estes podcasts, ao Afonso, por ter feito a introdução, e, de modo geral, a toda a equipa do Nisto. Nós tivemos umas complicações aí com a publicação, Pois. mas acho que já está tudo regularizado para todos vocês ouvirem. Já está Mas, retomando ao assunto, o tema de hoje vai ser sobre os videojogos e a história. Que os três, acho que nós os três somos... Somos experts. em grande parte. Experts não diria, não é? Que é sempre complicado denominarmos de experts, mas somos uns viciados, aí se calhar é mais factual. E realçar que falta aqui o George, que não pôde vir, Sim. infelizmente, mas também é um viciadão. Claro. Pronto. Eu acho que com o passar do tempo os videojogos vão se tornando cada vez mais apelativos e também no sentido histórico. E até foi uma coisa que despertou o interesse para esta área de muitas pessoas que pronto, não tinham muitos conhecimentos históricos e que se calhar através dos videojogos começaram a ter mais, a interessar-se mais pelo estudo da história, a ir à Wikipédia, que pode não ser muito factual em termos de fontes, mas... Eu sou partidário da Wikipédia. Eu também sou partidário da Wikipédia, eu estava para dizer isso, eu estava a tentar controlar. Sim, eu acho que a Wikipédia é um bom site para ir verificar depois as fontes que eles próprios... É um bom site para ir já primeiro lugar, logo. Eu sou um grande defensor da Wikipédia. Eu também. Mas continuando, sim, eu subscrevo o que o António disse e os videojogos, em grande parte, ao falar-se com pessoas que acabam de entrar no curso, dá para perceber que muitas delas também têm os mesmos interesses que nós, baseado nos jogos que jogaram. Posto isto, eu gostava de vos perguntar qual é que é assim, a vossa primeira memória que têm de videojogos ligados à história, que sentiram que pode ter despertado aquele faísca e, afinal de contas, acabou com vocês aqui também. Sim. A minha grande primeira memória foi... Eu não me lembro bem quantos anos é que tinha, mas havia de estar no 3º ou 4º ano. E eu pedi para os anos o Medieval 2 Total War. E os meus pais compraram o ROM 1 Total War. Eu fiquei um bocado triste na altura, mas depois acabei por adorar o jogo. Viciado em antiguidades. E comecei a adorar as antiguidades por causa disso. E depois fui desenvolvendo e expandindo para outras áreas, mesmo dos videojogos, os Grand Strategy, os RPGs. E pronto, a minha primeira grande experiência com história, e para sempre terá um lugarzinho no meu coração, são os Total Wars, a saga. Sim, pronto, para mim foi mais os Assassin's Creed. Pronto, depois também tive um toque em outros jogos de outros tipos, mas os Assassin's Creed foi o meu primeiro contacto, mais ou menos. Aliás, pronto, os Assassin's Creed têm outra aproximação, digamos, à história e apresentam outra perspectiva, ficar mais down to earth, tipo popular, digamos. Mais comercial, talvez. Sim. Também. Eu acho que a minha primeira memória, e eu lembro-me de ser algo novo, eu devia ter para aí uns 6 anos e eu já gostava de jogar, mas pela primeira vez eu deixei de querer jogar e queria ver o meu irmão a jogar, que era dois jogos em específico, que era o Brothers in Arms e o Medal of Honor, ambos sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu lembro-me de ficar fascinado e só queria vê-lo a jogar e saber mais sobre aquele mundo. E se calhar também é por isso que a minha área que gosto mais possa estar mais ligada à contemporaneidade. E desde aí depois fui crescendo, comecei eu próprio a jogar esses jogos que o meu irmão jogava, e sinto muito que o meu interesse pela história varia muito de acordo com o jogo que estou a jogar. Eu lembro-me de no meu primeiro ano joguei o Assassin's Creed Origins e adorei Egito. Depois lembro-me também de ter outros jogos fora do Assassin's Creed, que o António já falou, que sou um grande fã da saga toda, mas há pouco tempo, relativamente pouco tempo, comecei a jogar Civilization, que também é mais o género do Afonso, estilo de estratégia, só que eu nunca fui muito de jogos de estratégia porque eu sempre joguei na consola.
Eu sinto que jogos Pois. de estratégia é muito muito computador. crescido. computador, sim. Mas eu quando era pequeno jogava um que era o Supremacy 1914. Sim, sim. Que é online e eu jogava com outras pessoas e é da Primeira Guerra Mundial, assim, de estratégia. Portanto, acho que foi assim a primeira... Das primeiras memórias foi mesmo ver o meu irmão jogar e pronto, desde Pois, aí. eu acho que os videojogos conseguiram, pronto, e são bastante recentes, digamos, no tempo, conseguiram motivar, mais em particular, os jovens para o estudo da história, para o interesse na história e para irem explorar mais esta época ou aquela época, consoante o jogo que estão a jogar e pronto, e há vários jogos que conseguem fazer isso. Sim. Por exemplo, a Paradox Interactive, que faz muitos jogos também, muita gente gosta, eu consigo ver pelo o mapa a evoluir, como é que a história evolui, e desperta-me o interesse em descobrir como é que aconteceu na realidade fora do jogo. Vocês... Se vocês tivessem assim um jogo que pudessem recomendar para alguém que seja de história, que não costume jogar, o que é que vocês recomendariam e porquê é que recomendariam? Para uma pessoa que começa a entrar neste mundo de jogos históricos, que não tem muita noção, depende também do que quer. Se quer assim um Pois. jogo mais ação, Eu, talvez um Assassin's Creed, o Sim. Origins, se calhar um possivelmente. Assassin's Creed mais popular. Sim. Eu diria um que seja, por exemplo, o Brotherhood, que é mais ou menos ali na viragem da Idade Média para a Idade Moderna, em Itália. Mas por acaso eu queria mencionar um jogo que é bastante, factualmente correto em termos históricos, que é o Kingdom Come Deliverance, que se passa na Boémia no início do século XV. Muita gente não conhece esta parte da história e esta região da Europa, Sim. neste período concreto. São as invasões húngaras na Boémia, e o jogo retrata muito bem, na minha opinião, aquilo que é a brutalidade da guerra num espaço que não é geograficamente, pelo menos no jogo, não é geograficamente grande, mas retrata muito bem a realidade da guerra, aquilo que vem depois dos exércitos passarem por um território. O as jogo é de dificuldades. estratégia? Não, é de primeira RPG. pessoa, é um RPG, sim, e pronto, e tem muitas mecânicas. Eu acho que jogos de primeira Interessantes. pessoa, pelo menos eu nunca joguei esse, mas para mim o que vem à mente é o Mountain Blade, apesar de não ser um jogo propriamente histórico, porque se passa num universo fictício. Dá para andar a cavalo e com uma espadinha a matar os inimigos, e é muito engraçado porque retrata a idade medieval, só que não uma idade medieval histórica. É Sim. uma idade medieval mais fictícia, mas não fictícia ao ponto de Senhor dos Anéis com orcs Sim, claro. e anões e elfos a correrem, só pessoas. Mas retrata muito bem os choques entre culturas, entre Sim. religiões, entre diferentes fações. E batalhas, e mesmo ser um comandante numa batalha. Sim, É assim, eu acho que a minha resposta não vai vir a surpresa de ninguém. A minha recomendação é o Assassin's Creed, mas eu não diria um jogo específico. Eu acho que a franquia tem uma abrangência tão grande onde a pessoa pode escolher qualquer época, que eu recomendava a pessoa começar por um dos jogos que aborda a época que ela queira. E que vai desde a antiguidade, da Grécia Antiga, acho que é o mais antigo pronto, e quase vai até 1914, quando é que foi a Revolução Russa? 17. 17? Então vai até 1917, que há um jogo do Assassin's Creed sobre a Pois Revolução, é. que fala da Revolução Russa. Sim. Só que já é num molde diferente, em duas dimensões. Sim. Mas pronto, eu acho Os que mainlines acabam no Syndicate, não é? acaba na Revolução Industrial. Mas eu acho que o Assassin's Creed tem a capacidade de juntar a ficção, com uma parte ficcionada, claro, Claro. com história de maneira interativa e com uma narrativa interessante, onde interagimos com várias personagens históricas e, mais do que isso, onde podemos conhecer um mundo que nota-se que tem ali uma atenção de historiador, tem um olho de historiador ali, mesmo que não seja feito exatamente à medida de como é que era na altura. Claro, E acho sim. que esse até é outro assunto que nós podemos levar aqui para a Sim, mesa. o meu primeiro grande choque com o Assassin's Creed foi quando o primeiro jogo que eu joguei foi o Odyssey, Uhum. que apesar de não ser propriamente, muitos fãs diriam um jogo de Assassin's Creed, para mim eu adorei
e fiquei pasmado com o universo da Grécia Antiga. Por exemplo, os templos estarem todos pintados, ao invés de se ver os templos todos brancos como as ruínas nos mostram hoje em dia, porque Sim, a muitas evidência- pessoas até pensam que eles, Sim, que porque eles a evi- não eram a pintados. evidência histórica é de facto que os templos eram pintados e com estátuas de todas as cores, os telhados normalmente em telha. Sim, a famosa estátua de Atena. E aquilo que eu sinto relativamente ao Assassin's Creed é que desde o primeiro, que acho que se não me engano é de 2007, portanto já é uma franquia com bastante tempo, a capacidade das consolas, dos computadores também foi aumentando e Sim. dos motores de jogo, e permitiu-lhes criar mundos cada vez mais semelhantes à realidade. Porque se hoje em dia formos jogar o primeiro, ou o 2, ou até o Brotherhood, que representam Jerusalém, Florença, nós vamos a Roma, vamos ver que eles são meio que têm de fazer meio um resumo do que é que era a cidade. Sim. E no caso dos mais recentes, claro que eles também têm de fazer um resumo, mas por exemplo o Odyssey, que representa a Grécia Antiga, já vamos ter cidades quase à escala. Sim. Claro que as distâncias entre as cidades depois são diminuídas, Sim. mas já temos muito mais à escala, e nota-se isso até porque desde o Origins que a Ubisoft tem, e a equipa do Assassin's Creed tem feito as Discovery Tours. Para quem não conhece, é um modo de jogo educativo onde não existe mortes, não existe uma narrativa fixa, quer dizer, Sim. o último, o Valhalla, já tem uma narrativa, mas que é muito focado na educação e em fazer uma espécie de trajetos por uma realidade, uma reconstituição tridimensional do que era na altura, sobre temáticas específicas. Eu lembro-me de uma que já fiz algumas vezes, que é da Biblioteca de Alexandria, e do facto da Biblioteca de Alexandria ter ardido, nós podemos andar lá por dentro e depois É vemos a muito biblioteca a interessante, arder, e vai evoluindo ao longo destes últimos 3 jogos, sendo que no último já percorremos mesmo uma narrativa de personagens criadas, ao mesmo tempo que temos a liberdade de explorar um bocadinho este mundo. Em termos de dimensão, eu surpreendi-me muito com o último, o Mirage, Assassin's Creed Mirage, Assim, o em, último. em que Bagdad é o foco do jogo, é uma cidade enorme. Sim, e até por ser uma cidade que no presente eles tiveram, ou seja, de reconstruir existe. virtualmente Sim. uma cidade que não existe. E eu gostei muito de um pormenor que eu, de vez em quando, o Assassin's Creed tem destes pormenores. Que, por exemplo, antes de. Passa-se em Bagdad, não é? Onde existe, sobretudo, a religião muçulmana. Sim. E nota-se que antes de entrarem em templos as pessoas lavam os pés e as mãos, que acho que é típico, certo? Sim, Para sim, não é estar a dizer cultural, sim. nenhum erro. E eles terem esse cuidado, ou o cuidado com a chamada para a oração que era feita. O jogo tem pronto, um horário específico e vê-se o sol a nascer e o sol a pôr-se, e nas horas específicas ouve-se os cânticos islâmicos para chamar as pessoas para a mesquita, e isso é uma atenção ao detalhe. E eu, Sim. eu gosto muito destas atenções ao detalhe. Eu lembro-me no Origins eles terem uma atenção ao detalhe com o pão. O pão e aos dentes das personagens. As personagens, muitas delas, acho que não tinham dentes porque Pois. o pão era misturado com a areia do deserto. Porque era tudo muito. Então nota-se que os dentes estão mais desgastados e eles abordam mesmo isso, essa temática no Discovery Tour. E pronto, é uma demonstração de como. Claro que o jogo tem partes muito fictícias e Sim, não sim. pode ser usado como um serious game. Lutar contra Deus Sim, e tal. E o Odyssey dá-nos quase poderes sobrenaturais. Sim. Mas A base histórica está lá. Mas a base e histórica existe. está lá. E dá para passear num mundo que existiu, reconstruído eu virtualmente. sou muito partidário dessa questão de, às vezes, pensa-se que para demonstrar, para apresentar história ao público tem de ser totalmente fiel, e eu acho que não, acho que existe produção académica que Aliás, deve ser a própria mais... história, ou seja, a forma de fazer história está moldada de forma enviesada. Sim. Sim, claro, Completamente. claro. Mas eu também sou partidário. Mas o meu ponto, só para terminar, o meu ponto era que, claro que existe a história académica, que deve ser, tentar ser o mais factual possível, mas acho que nesta história mais comercial, ela deve ser apresentada assim. Esta história tem um objetivo mais comercial, mas tem uma base histórica. Pode estar errada em alguns pontos e reconhecer isso. Sim, eu queria pegar agora no que o Navais disse há bocadinho sobre o contacto com outras culturas, outras religiões, porque pronto, os videojogos históricos e não só, também põem muito em contacto culturas e religiões que se calhar não estabeleceriam contactos
as pessoas podem não conhecer esta cultura e ficar a conhecê-la melhor através dos jogos. Há jogos que fazem isso, por exemplo, o Crusader Kings 3, que está... Pronto, só não existe as Américas e o mundo desconhecido no século O jogo passa-se na Idade 14. Medieval, com um foco especial na Europa, mas E na Ásia também, o na mapa África. expande-se desde a Islândia até à ilha onde fica o Sri Lanka. Portanto, Ok. Sim. tem grande parte da África subsaariana. Sim, e nós conseguimos perceber como é que certas culturas funcionam, diferente Mas é da de estratégia? realidade, É de estratégia. da realidade Estratégia. feudal da Europa. Pronto, e as diferenças das religiões, porque a Europa era muito cristianizada e há muitas outras religiões e muitas outras culturas que estão, pronto, Para quem não conhece Noutras muito bem o regiões. jogo, eu gosto de resumir mal e porcamente o jogo como sendo um Sims medieval. Onde... Não é aquele que podes ter a tua família? Sim, e... sim. Ah, já sei. E ao contrário dos outros jogos de estratégias históricos, este não jogas como um país, estás a jogar como uma pessoa. Ok. E a pessoa tem títulos, pode ser um vassalo, pode ser um rei, pode ser um imperador, e o objetivo do jogo é que não há objetivo, é muito engraçado porque tu tipo fazes o que sandbox. quiseres, é um sandbox quase. Tu podes querer ficar apenas como rei de um domínio específico e manter sobre a ordem, sim, ou até ser aumentar um o conde apenas. aumentar o desenvolvimento, ou ir louco e conquistar o mundo inteiro. E ficas sempre com a mesma família. Quando a tua personagem morre, herda o filho e tu jogas como o filho. Ok, isso é bastante interessante. Um dos jogos, e pegando aqui no tema do António, de diferentes choques com culturas, quer dizer, choques com culturas Choques diferentes, de é isso. culturas diferentes, sim. Eu joguei o ano passado e tive esse primeiro choque com o Ghost of Tsushima. Sim. Eu na altura tinha visto quando o jogo saiu, mas Muito não bom prestei jogo. muita atenção. Eu por acaso não joguei. E o ano porque passado, não Muito tenho a bom. eu o ano PlayStation, passado mas joguei gostava muito. e é um jogo muito bom, um jogo com uma atenção cultural muito impactante, Sim. onde desde a indumentária, as armas que eram utilizadas, a forma de estar na vida da cultura japonesa, as filosofias, os valores, é muito diferente do que nós estamos habituados, porque lá está, a verdade é que ainda existe muito um eurocentrismo nos videojogos. Sim. Começa-se a combater isso, o Ghost of Tsushima, o Assassin's Creed Mirage, que já foge da Europa, entre outros já há muitos jogos, jogos que fogem da mas Europa e existem dos Estados muitos Unidos. centrados na Europa. O Assassin's Creed nunca foi propriamente eurocêntrico, sempre foi focado nas cruzadas. Claro que o primeiro foi em Jerusalém, os outros na Itália. Sim, mas parte sempre de uma perspectiva, se calhar, Sim, mais- sim. Ocidental, Exato. mais do que o eurocêntrico ocidental. Sim, ocidental. Sim. Um, Ok, percebo. Sim, mas o Ghost of Tsushima representa muito bem uma realidade muito diferente, que é em especial o Japão feudal, que é completamente, não sei, pronto, distinto do que se vivia na Europa nesse período. Depois eu gosto muito de uma característica que noto que mais jogos começam a ter, que é a capacidade de tomarmos decisões. O Ghost of Tsushima é um deles. Eu lembro-me, se calhar, o jogo mais impactante nesse sentido foi o do Witcher 3. Sim, Não é um jogo histórico, claro que tem aspectos históricos no mundo mais medieval, mas é fictício. Mas eu gosto muito de jogos que nos dão este poder de decisão, de ver para que lado é que a gente pode ir, que tem consequências depois na jogabilidade, na narrativa. E eu acho que isso é muito interessante porque nós em história temos sempre a questão do e se. Pois. E se? Já quantas obras existem sobre e se a Alemanha nazi tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? sim, e até por exemplo? há jogos que representam isso, Uhum. em específico, que são os Wolfenstein, Wolfenstein, pois é. que Mas, pronto, mas é meio fictício. Sim, Wolfenstein. é fictício, ou seja, é uma realidade alternativa em que a Alemanha nazi ganhou a Segunda Guerra Mundial e pronto, e depois começou a conquistar o resto do mundo e os Estados Unidos também. Até há um momento num dos jogos em que há membros do Ku Klux Klan que estão a aprender alemão. Eu vi, por acaso é Pois. engraçado a cena. Sim. Não joguei os jogos, mas... Mas pronto, esta perspectiva de realidades alternativas são muito interessantes. Eu... E até outro aspecto que é quando tu jogas com uma personagem, há personagens pronto, que tu não até podem ter existido, mas que tu não conheces e que jogas com elas, e as personagens históricas
reais que existiram e que são as principais da história em si, tu não jogas com elas, são personagens secundárias e tu só vês a tua vida ou momentos históricos de outra perspectiva, diria eu. Eu gosto muito de explorar realidades alternativas do e se X evento tivesse acontecido de maneira diferente ou não tivesse acontecido todo. E voltando agora atrás um bocadinho, os jogos da Paradox fazem muito bem isso, porque dão liberdade total ao jogador de escolher o que quer fazer. O meu jogo favorito da Paradox é o Hearts of Iron e retrata a Segunda Guerra Mundial, não é? E tem uma opção muito interessante logo de início, antes de entrar no jogo, onde se pode clicar numa caixinha de texto que diz modo histórico ou modo não histórico. No modo histórico, os eventos desenrolam-se como se desenrolaram durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Alemanha faz o que a Alemanha fez, o Japão faz o que o Japão fez, os Estados Unidos e o Reino Unido a mesma coisa. E o modo não histórico, eventualmente, deixa-nos jogar com... criar uma realidade alternativa para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Pode-se jogar com Portugal, e Portugal, durante esse período, estava a ser governado por Salazar, não é? E se eu quiser, eu posso voltar com a monarquia em Portugal, ou abolir o regime de Salazar e instalar uma democracia 30 anos antes do que aconteceu historicamente, ou dar double down e instituir mesmo um regime fascista do movimento nacional sindicalista português, ou posso trazer o PCP para governar o país em 1939, por exemplo. E eu gosto muito destes cenários alternativos e para mim a Paradox é o que faz melhor nos seus tipos de jogos. Sim, há muitos aspectos da governação, se calhar, e de gerir um país e burocracias também que estão intrínsecas à governação que, pronto, nós conseguimos perceber algumas coisas através de jogar esse tipo de jogos. Mas eu gostava de trazer também outro tema para a mesa, que é os jogos que não necessariamente são históricos, mas dá para fazer recriações de tal períodos. Por exemplo, Minecraft. Ok. Que eu interpreto o jogo como um sandbox, não é? Mas o que eu gosto de construir é coisas históricas. Fazer uma cidade medieval, uma vila moderna. Eu lembro-me de ser pequeno e eu fiz uma espécie de reconstituição das linhas da frente da Primeira Guerra Mundial no Minecraft. Onde punha teias de aranha a fazer de arame farpado, construía uma espécie de engenhos para enviar TNT para as linhas adversárias. É incrível. E sim, eu acho que este tipo de jogos que nos permitem explorar e reconstruir ou modificar e alterar, eu acho que, e se calhar não sei se é um hot take ou não, mas até podem contribuir mais para um pensamento histórico do que propriamente jogos que apenas seguem uma narrativa. Porque nos permitem a pensar e a questionar e como é que isto acontece. E a ser criativos também. A ser criativos, a perceber. Então, agora se o exemplo que o Afonso deu, se agora quisesse instaurar a democracia em Portugal, de certeza que se calhar tens de seguir uns passos, tens de ter um tipo de estrutura, de ideologias. Pois. E eu acho que esses jogos contribuem muito, lá está, para este pensamento de que eu acho que é tão importante na história. Um pensamento crítico, um pensamento criativo. Porque eu acho que a investigação histórica parte muito disso, que as coisas que tentamos descobrir novas, os trabalhos que fazemos é muito responder a questões. No fundo é responder a questões que ainda não estão respondidas. Sim, e basicamente através dos videojogos nós conseguimos dar abordar a história por outros meios, de outra perspectiva e se calhar fazer a ponte entre coisas que antes não estavam conectadas, dar outra abordagem à coisa. E eu acho que esta questão que falaste há pouco, da questão dos jogos serem educativos, vocês acham que todos os jogos têm potencial para a educação ou acham que essa questão deve ser mais restrita a jogos mais sérios, que pretendem mais do que fazer um jogo comercial, fazer um jogo sério, uma reconstituição de como é que era na altura? Eu acredito que varia, voltando aos Assassin's Creed,
Claro que não se vai fazer uma campanha das 60 horas de jogo de Assassin's Creed para propósitos educativos, e para isso surgiu o Discovery Tour. Ou a exploração de mundo. E depende da reconstituição. Por exemplo, também agora voltando um bocadinho atrás ao Hearts of Iron, não é que o modo de alternativas históricas que se vai aprender, é que o histórico. Então, não é só um jogo que é historicamente accurate e outro que não, depende do propósito que damos ao jogo naquele momento. Por exemplo, Assassin's Creed, não vamos fazer campanha, mas vamos fazer o Discovery Tour para aprender. O Hearts of Iron é a mesma coisa com os modos diferentes. Pronto, eu acho que tem de haver se calhar um bocadinho de equilíbrio entre a questão de ser factual em termos históricos e também ser ter o propósito principal dos jogos é o entretenimento das pessoas, em particular os jovens, que são, podem ser muito exigentes em termos daquilo que querem, e acho que tem de haver esse equilíbrio entre conseguirmos passar uma mensagem de interesse, de proporcionar o interesse na história e também proporcionar o entretenimento que é natural dos jogos. É assim, eu acho que os jogos são um mundo tão grande que há espaço para tudo. E eu acho que há que fazer uma distinção entre jogos a utilizar dentro de uma sala de aula e jogos a utilizar por nós próprios. Por exemplo, eu acho que jogos sérios como a reconstituição, uma aproximação à reconstituição, são jogos mais de sala de aula. O exemplo do Discovery Tour. Onde, se quisermos saber mais sobre a dinastia X, ou sobre como é que as pirâmides são construídas, o jogo permite-nos ver através de uma espécie de reconstituição. E depois existem outros jogos que eu acho que são muito benéficos para começarmos a fazer as questões do IC, para explorarmos uma narrativa dentro do mundo histórico. Aí se calhar já entramos num jogo de estratégia como o Civilization, que nos permite questionar o IC, entramos num modo de campanha de um Battlefield, por exemplo, que tem ali uma narrativa, tem uma base histórica onde é trabalhado o jogo, mas que é muito mais focado no entretenimento, não é focado em ser uma ferramenta. Eu acho que isso é bastante importante. No entanto, eu acho que qualquer jogo tem esse propósito de educação. Nunca deve esquecer aquilo que o António disse, que acho que é importante, que é: o jogo pretende também ser uma forma de entretenimento e pretende ser uma forma mais didática de aceder à informação. Sim. E acho que isso não deve ser descuidado. Sim, mas eu concordo com o que tu disseste de há certos jogos que não são apropriados para a sala de aula porque fogem demasiado à contextualização histórica para entretenimento da contextualização histórica em prol do entretenimento. E eu acho que às vezes os jogos são muito compridos. Os professores nota-se que já têm aquele programa e é difícil arranjarem tempo para isso. Os casos que eu conheço é aulas dadas ou no início do semestre ou no final, mesmo aquelas aulas mais soltas, que nota-se que os professores não têm esse tempo e o programa não está feito nesse sentido. Mas lá está, acho que os jogos devem ter sempre dentro da sala de aula um acompanhamento que guia estes alunos para estes mundos. Fora dele tem o acompanhamento da narrativa, dos mecanismos do jogo que os guia para um caminho ou outro. Mas acho que sem dúvida os jogos cada vez mais são explorados dentro da educação. E também a questão da gamificação, não sei se vocês estão familiarizados. A gamificação é a utilização de estratégias de jogos para cativar a atenção dos alunos e melhorar o seu desempenho. Okay. Por exemplo, pois sim, é uma revolução na educação. O Kahoot é uma ferramenta com gamificação que pode ser utilizada em sala de aula, onde se criam equipas, onde se dá pontos. Esta questão das equipas, dos pontos, dos pequenos jogos, a competitividade tem aumentado. Por exemplo, eu li há pouco tempo um artigo de uma turma, já não me lembro de que turma era, mas que a avaliação foi gamificada, ou seja, quem fizesse este trabalho tinha mais um ponto, quem colocasse uma dúvida pertinente tinha mais X pontos, e faziam-se grupos, onde o objetivo era criarem um jogo no fim. Mas o processo até ao jogo era meio gamificado, onde as horas que eles passavam a trabalhar contavam para esta pontuação final, os testes que foram feitos contavam, isso tudo, ou seja, isso tudo são estratégias que cada vez mais são utilizadas em várias áreas, não só dentro de história. Em medicina há muita presença de jogos sérios,
que possam testar como fazer uma operação sem matar ninguém. O Simuladores. Flight Simulator. Flight Simulator. O Flight Simulator surgiu como uma simulação também Pois. para pilotos. Eu há bocado até estava a ver e há um site que uma professora de Relações Internacionais nos deu que também tem jogos aplicados pronto, à diplomacia e essa área. E eu já vi muitos jogos que também chamavam a atenção, eu já não me lembro também do nome, mas eram. O This Little War of Mine, possivelmente. Eu, entretanto, já vejo o nome, mas é um jogo que pretende representar as questões da guerra atual, de como é que é passar por uma guerra, os esforços, e que o objetivo é mesmo essa sensibilização perante a temática da guerra. Pois sim, eu acho que tem de haver uma atualização no ensino e na educação, no geral, e acho que através dos jogos é uma possibilidade de os alunos também se empenharem mais, até, pronto, neste mundo digital que nos rodeia, temos de nos atualizar, em específico na educação dos jovens que depois vão ser os adultos e idosos. Vocês têm assim algum jogo que não seja dentro da vertente histórica, que não seja assim tão conhecido ou tão jogado ou tão falado, que gostassem de trazer para aqui, de abordar? Se quiser, posso começar, que eu tenho aqui alguns. Então, eu tenho 2 jogos. Um deles é o Valiant Hearts, é da Ubisoft. É um jogo em 2 dimensões que explora várias personagens da Primeira Guerra Mundial e que foi mesmo feito em conjunto com equipas com historiadores, e que tem uma profundidade histórica e narrativa bastante interessante. E acho que é um jogo assim mais curto, que dá para alguém que esteja a começar, que não precisa de dinâmicas muito complicadas. Às vezes, percebemos que às vezes as pessoas confundem-se um bocadinho com jogos. Por exemplo, Sim. Quem nunca jogou um Hearts of Iron Sim, e há muitas vai pessoas entrar que nem naquele sequer- jogo, vai se perder. Sim, há muitas pessoas que nem têm interesse muito em jogos no geral. Que... Ou quem não está habituado a pegar um comando, a jogar um Assassin's Creed, perde-se a nível Sim, técnico. E pronto, acho que o Hearts of Iron é... Hearts of Iron? O Hearts of Iron, não, o Valiant Hearts, também jogos das guerras mundiais, é tudo a ver com o coração. Mas acho que é muito interessante. E outro que eu também gostava de trazer, este aqui acho que é muito pouco conhecido, mas acho que é de um jogo indie que se chama Through the Darkest of Times. É um jogo de estratégia relativamente simples, mas de decisões, onde temos de tomar decisões. E o que é que o jogo representa? A resistência ao nazismo em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. Uau. E acompanha desde inícios da década de 30 até à queda do regime. E nós podemos ter no nosso grupo personagens comunistas, católicas, democráticas, anarquistas, e depois temos de jogar com os interesses de cada uma. Temos de tomar decisões. Por exemplo, o nosso colega é preso, será que vamos lá tentar salvá-lo? Ok, agora queremos fazer eu lembro-me de uma cena que era tentar, durante as Olimpíadas de Berlim, que foi um momento sim, os Jogos Olímpicos, sim. Utilizado para promover o regime, e como o regime estava bom, onde uma das nossas missões é tirar fotos a inícios de opressão nazi e enviá-las para um jornalista norte-americano. Só que para isso precisamos de recursos, temos de ter peças, depois temos de conseguir o apoio da população, que conseguimos através de pintar paredes, que temos de fazer tintas, podemos produzir jornais, que temos de ir a uma imprensa clandestina, e isto tudo tira-nos energia, dinheiro, que temos de ir fazendo. E é bastante interessante este jogo, é muito pouco conhecido, mas se tiverem a oportunidade, joguem, que é bastante interessante. Eu se calhar vou dar voltar um bocadinho atrás, só te perguntaste de jogos que não são bastante conhecidos. Era isso. E eu acho que em Portugal, pelo menos, os Total War, os grandes pioneiros dos jogos de estratégia, estão a perder popularidade pelo mundo, é verdade, mas em Portugal eu sinto que nunca surgiram. Eu recomendo muito a pessoas, e também voltar um bocadinho atrás, há uma outra pergunta que tu fizeste, que é jogos que recomendo a iniciantes, a pessoas que queiram ingressar neste mundo. E se nós falarmos dos Assassin's Creed na altura, em termos de mais RPG, mas se o vosso propósito for outro, especificamente jogos de estratégia, os Total War são a minha grande recomendação, não só para iniciantes, como para jogos que não são muito jogados, pelo menos em Portugal.
e que, epá, são muito bons, especialmente alguns dos mais antigos. Recomendo muito o Medieval 2, o Rome 2, o Rome 1 até. Empire, se gostarem mais da altura dos impérios, não é? E o Napoleon, se Napoleão for o vosso ídolo histórico. Pois, eu queria outra vez recomendar o Kingdom Come Deliverance, porque realmente é uma época histórica e uma região da Europa que não é muito conhecida e muito estudada, principalmente na Europa Ocidental, porque não estamos muito em contacto com essa cultura. E o jogo é nem com sobre as essa região. invasões húngaras, não é? Sim, Sabiam que, um pequeno parênteses, os húngaros chegaram a entrar pela Península Ibérica adentro, nas invasões húngaras. É engraçado porque... Não é nessa altura. O jogo passa-se nos inícios do século XV. Ah, ok. Então, peço desculpa. Eu estava a Não, pensar nos é- anos 800 e 900. Pois, não, é quando o rei da Boémia não é capaz de governar e então Ok. os lords e grandes grupos burgueses da Boémia convidam o rei Sigismundo da Hungria para invadir a Boémia. Pronto, e depois há várias peripécias que acontecem, entretanto, e pronto, e de um ponto de vista histórico desenrola-se, todos estes acontecimentos desenrolam-se num espaço grande de tempo e o jogo passa-se mesmo no início da invasão húngara, que pronto, deixa a sua marca brutal, e se fosse, pronto, na realidade deixa uma marca ainda mais brutal do que aquela que é visível no jogo, mas pronto, doenças, fome, pessoas que não têm casas e pronto, e muita miséria, muita pobreza e também pessoas que vão ajudando outras e a solidariedade humana também. Tu tens mais algum jogo dentro desse tipo, assim, que ainda não tenhas mencionado? Agora que me ocorre, não me estou a lembrar de nenhum jogo. Ok. Eu acho que os jogos também, e agora se calhar saltando um bocadinho para outro tema, eu não sei quanto a vocês, mas a mim ajudaram-me bastante também com uma coisa que às vezes não é referida, não só com história, que está mesmo comprovado as vantagens que os jogos podem ter dentro de história, mas ajudaram-me a conseguir falar melhor inglês. Sim. Não sim. só porque eu lembro-me de ser pequeno, os jogos não tinham tradução, agora já cada vez mais têm, ainda bem, mas na altura não tinham tradução. Sim. E eu era obrigado, ou quando jogava online com pessoas do outro lado do mundo que também tinham de falar em inglês. Por acaso, a minha grande experiência linguística nem foi com o inglês, foi com o espanhol. Ok. Porque eu disse antes, há uns momentos, que os primeiros jogos que eu joguei foram os Total War, mas eu comprei-os arranjaram quando eu comecei a jogá-los no terceiro ou quarto ano, não me lembro bem, e no terceiro ou quarto ano eu não percebia patavina de inglês, então a língua mais próxima de português era o espanhol, então até hoje eu ouço... Eu também jogava um bocadinho, eu lembro-me de jogar um Naruto em espanhol, só que aquilo tinha meio o som, e eu lembro-me de estranhar a forma como escreviam o riso em espanhol, que era ha 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 ha, Sim. com J-A, Sim. e o suspiro em espanhol é jadeo, tipo J-A-D-E-O, acho eu não me lembro bem, lembro-me de ser pequeno e de ver mas estes eu jogava confrontos. muito em espanhol até Por acaso- aprender bem inglês e até hoje eu consigo ouvir na minha cabeça o "Sim, mi capitão" dos soldados a falarem quando eu carregava neles nos Total War. Por acaso para mim foi o italiano, nos Assassin's Creed da personagem que é o Ezio. E pronto, e aprendi várias palavras em italiano, principalmente insultos também. Sim, os Assassin's Cazzo. Creed, Malaca também. Sim, em grego. Eu agora lembro-me aqui de um que acho que até de um jogo assim que foi lançado há relativamente pouco tempo e é mais pequeno, não sei se é muito conhecido, mas até recomendava a vocês os dois, vocês gostam de jogos de estratégia, sobretudo Afonso, que se chama War Hospital. É um jogo de estratégia onde simulam um hospital das linhas da frente da Primeira Guerra Mundial. E nós temos de tomar decisões de que tipo de paciente é que salvamos ou não, que investimento é que vamos fazer, se fazemos um investimento mais em fármacos, em fisioterapia,
Ou seja, tem assim uma série de coisas e acho que é bastante interessante e tem bastante potencial. Ok, Sim, parece também acho. engraçado. Não sei se tem mais algum tema para trazer para cima da mesa que queiram abordar. Eu gostava de trazer para a mesa aqui, pronto, também temos aqui um aluno em mestrado em verdade. Humanidades Digitais, que é oportunidades de emprego na área dos videojogos. Ok. Tal como o Navais e pronto, e nós também já referimos há bocado, pronto, que é preciso haver consultores históricos e pessoas que vão investigar sobre isto ou sobre aquilo. Pronto, e acho que é uma nova área de emprego e pronto. Sim, a consultoria histórica sempre existiu até muito em filmes e em séries. Sim. A dizer, não, esse vestido não está adequado para a época, essa arma não é execuível. É assim, Mas nos videojogos começa a haver muito também, já se falou da reconstrução de cidades nos Assassin's Creed, ou por exemplo no Hearts of Iron eles têm de ir buscar personagens obscuríssimas, por exemplo a história do México para fazer uma pequena referência e o trabalho de historiador também vai deixar de ser, eu sinto que vai deixar muito de ser investigação e ensino e passar a expandir-se para a área do entretenimento, porque o setor do entretenimento é o que está a crescer mais com esta terceirização da economia muito mais dinheiro, ocidental. Eu espero bem muito que mais sim. investimento. Eu já acreditei mais nisto. À medida que eu tenho estudado este assunto, eu vejo que infelizmente ainda não estamos como poderíamos estar ou como nós, historiadores, gostaríamos de estar. O que acontece muito? Como tu disseste, consultoria histórica sempre existiu, só que não é possível, não se formam pessoas para consultoria histórica de videojogos. Sim. Formam especialistas numa área. Ou seja, se formos fazer um Assassin's Creed sobre os Vikings, o Valhalla, foram contratados especialmente durante aquele período especialistas sobre a história viking, que já trabalhavam em investigação em faculdades, em museus, o que for. Eu conheço o caso e existe, quase que se pode contar por uma mão, de historiadores que trabalham diretamente com empresas. O Máximo Durante é um deles, no caso do Assassin's Creed, mas infelizmente há muito poucos. Não sei se nos jogos de estratégia eles contratam só para aquele jogo. No caso da Paradox eu já andei a ver e pelo menos pelo que eu percebi o modelo empresarial deles é 3 equipas quase que tem a equipa da programação que programa uma língua específica para cada jogo, a equipa dos historiadores que pegam nessa língua de computadores muito simplificada e fazem o jogo, e depois a equipa de marketing e de vendas. Mas eles trabalham mesmo na Paradox ou trabalham mesmo ou na são Paradox. contratados Sim, temporariamente? Trabalham mesmo na Paradox. Okay. E escrevem os dev diaries a explicar as mudanças que vão fazer. Isso aí é interessante e eu acho que existe aqui bastante potencial. E não só para videojogos, eu acho que mais do que a aplicação em videojogos em específico, há que pegar em novas formas de apresentar conteúdo, seja através de videojogos, de vídeos interativos, reconstituições. Eu sinto que a questão cultural, o mundo cultural de museus, de arquivos, da educação, ainda carece muito desta presença. É um potencial que ainda não está a ser muito bem aproveitado. É isso, da junção entre o entretenimento e a história através de alguém formado para tal. As humanidades digitais puxam um bocadinho por aí, mas lá está, sinto que ainda há caminho por traçar. Sabem que um dos grandes canais que cresceu estes anos relacionado à história foi o Oversimplified no YouTube. Sim. E pronto, ele tem uma série de vídeos, agora os mais recentes sobre as guerras púnicas, mas tem um em específico, aí é que me clicou a quantidade de trabalho que foi preciso para fazer o vídeo. Foi sobre o da Guerra Civil Americana, porque eu fiz um trabalho também sobre a Guerra Civil Americana para uma cadeira de terceiro ano. E quando eu fui pesquisar a bibliografia, eu li bibliografias de livros de mais de 1000 páginas. Eu li pequenas passagens que, se alguém não tivesse lido com atenção, teria passado completamente desapercebido, que depois esse Oversimplified usa nos vídeos. E é tão interessante ver como é que uma pessoa consegue pegar nestas bibliografias todas e fazer um resumo em 20 minutos que é engraçado,
E que entretém e que milhões- e ensina imenso. Milhões de pessoas viram. E prende a atenção das pessoas. Eu lembro-me no secundário, a minha professora de História mostrar vídeos do Oversimplified. Isso é incrível. Isso. E ela dizia, bem, isto não é a fonte mais fiável, no entanto, vamos ver aqui uma forma mais didática. E eu acho que é isso, acho que falta esta produção de conteúdo, os historiadores serem também produtores de conteúdo, mas é preciso um Sim, suporte, é não preciso... só a investigação, mas a exposição, e a exposição que cativa a audiência. É isso, também. e eu acho que é preciso um suporte, é preciso tanto instituições académicas investirem nesta parte, como museus, como arquivos. Sobretudo museus, existe um potencial enorme e os museus estão em constante mutação, e com esta questão do digital, há museus que já utilizam realidades virtuais e tudo mais, da presença de historiadores. E acho que essa vertente é sempre importante, acho que tem potencial e espero que se desenvolva até para o nosso bem. No fundo, eu queremos sinto que estamos a trabalhar. dar aqui um wishful thinking que é para não irmos para o desemprego, não é? Sim, história é sempre complicado, quanto mais história e videojogos Pois. em conjunto. Sim. Mas é bom sonhar. É bom Claro, sonhar e é bom sonhar. eu acho que há tanta gente interessada, tem de haver tanta gente Sim. pronta para fazer algo para estas pessoas interessadas. Sim. Bem, acho que é tudo. Da nossa parte é sempre um gosto podermos falar com todos vocês que nos ouvem em casa, no carro, em todo o lado, antes de dormir, no banho, onde for. Não sei onde é que vocês gostam de ouvir estes podcasts, mas não sei se querem dizer alguma coisa para se despedirem. Agradecer quem ouviu até aqui, Sim, eu quero Que nos agradecer. disponibiliza o espaço. à Associação de Estudantes. que nos- Tivemos de expulsar daqui gente para gravar este podcast. E é isso. Foi este o vosso podcast que ficou gravado na história.